Bom, em nome do Museu A Casa, quero agradecer a presença aqui de vocês. Muito obrigada. Vocês que estão aqui do lado de cá dessa mesa e vocês que vieram prestigiar essa conversa. Hoje a gente vai falar sobre essa moda em infâncias, né? Que é um tema, acho que, bastante importante até para a gente discutir agora na contemporaneidade, com a presença das crianças cada vez mais forte na nossa sociedade. E aqui ao meu lado está o professor e pesquisador, professor Edi Pires Stefan, que é um grande amigo, né? Professor muito com uma atuação muito relevante nessa área do nosso segmento. E do meu outro lado, os estilistas. A gente fala estilistas ou stylers, tanto faz? Estilistas, né? Vamos falar em português mesmo. O Gabriel da Silva e a Arafa Arantes, que participam com peças aqui na nossa exposição 60 anos da moda brasileira. E, para começar, o professor Edi fez uma apresentação bastante rica sobre essa evolução da moda infantil, né? Como que essa moda vai evoluindo ao longo dos anos. E eu gostaria, então, professor, eu vou até sentar do outro lado para poder ver melhor, se vocês quiserem também, para o senhor começar. Levanta, ótimo. Bem, bom dia a todos, um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu diria assim que até eu agradeço a colaboração da minha esposa, que nós trabalhamos durante 2 semanas para tentar montar esse material. E é interessante que, ao organizar esse material, nós estamos descobrindo coisas. À frente aí do slide. Desculpa. Nós estamos descobrindo, à medida que a gente ia montando esse material, a gente ia descobrindo muitas coisas. Quem sabe hoje, diria assim, até certo ponto, que é uma pincelada inicial, tentando dar um grau de abrangência, em relação a um tema tão rico, tão empolgante e tão instigante, na verdade. Então, hoje, eu diria assim, é uma grande pincelada sobre esse universo da moda ou do traje infantil. Tanto é que até estabelecendo esse referencial, digamos, desses crianças, a simbologia de ser um anjo, né? E a Fiorucci também vai começar a estabelecer algumas relações interessantes também. A publicidade da moda. E como que a publicidade trabalhou muitas vezes com esse lado angelical, o referencial da própria história da arte, da pintura, e como, digamos, esses mecanismos. Veja bem, na década de 70, né? O famoso Fiorucci, o Hélio Fiorucci, e a programação visual. O anjinho, digamos, e o referencial também, étnico também, né? Vão referenciar, digamos, o moreno e o loiro também. E outro lado, que fica embutido também, essa referencial de raça, etnia e subdivisões que podem acontecer e que hoje é parte integrante de um questionamento muito grande também. As velhas e tradicionais campanhas da Benetton, que traz exatamente, digamos, um lado instigante na publicidade, mas instigante também no sentido do comportamento infantil. E como é que essas crianças se vestiam, né? A quantidade de imagens que nós temos é, digamos, vastíssima. Mas como elas se vestiam? Por que elas se vestiam assim? O que acontecia em tudo isso, né? E a gente deu uma primeira pincelada sobre esse traje da criança na Idade Média. O pesquisador francês Philippe Sarrier, em sua obra A História Social da Criança e da Família, aponta que o conceito da infância foi sendo historicamente construído ao decorrer dos séculos e, por um longo período, a criança não foi vista como um ser em desenvolvimento, portadora de necessidades próprias, e sim como um adulto em miniatura. É outro recorte, acho que muito importante para ser discutido. Ou seja, através dessa cronologia histórica, vão ocorrendo variações e variáveis em relação a isso do entendimento, né? E todo esse processo social e cultural da Idade Média esteve diretamente influenciado na forma de como as crianças se vestiam e eram adornadas pelos seus superiores, pois a arte medieval desconhecia a infância
e não tentava evidenciá-la. Aqui estão algumas imagens, também mostra como as crianças mais novas, né, representadas do quadro, não se vestem mais como mini-adultos, como, por exemplo, os gêmeos de mãos dadas, primeiros da direita para a esquerda. Não estão mais vestidos como os tais, e sim como vestidos longos. As meninas se parecem mais com as mulheres, vestidas com 4 roupas abertas na frente e fechadas com botões. Já o último menino, filho mais velho de 10 anos, e idade não mais considerada como criança, está igual a um homenzinho. Diria assim, só imagens dessa natureza dá para se fazer um trabalho de pesquisa, de mestrado e doutorado. O campo é vasto, é bastante complexo. Hoje estamos dando pequenos spoilers em relação a isso. Antes do século XX, as roupas para bebês e crianças pequenas tinham uma característica comum. Até uma certa idade não eram distinguidas pelo sexo. Então, essas roupas não identificavam o menino e a menina, né? Tanto os meninos como as meninas vestiam roupas iguais, até por volta dos 6 anos. Uma túnica branca, basicamente. Por meio de pinturas, podemos ver como as crianças de famílias abastadas se vestiam. Veja só outro recorte, ou seja, efetivamente, digamos, essas crianças de famílias abastadas tinham essa potencialidade de serem representadas, né? Afinal, não haviam fotos e eram poucos os que podiam pagar por um retrato de família. Então, esses pintores eram chamados pelas famílias para poder retratar, digamos, esse ambiente infantil ou mesmo familiar, né? Aqui o referencial do Carlos IV da Espanha e sua família em 1800, né, de Goya. Então, você veja bem, observando com cuidado as crianças, são reproduções, digamos, até certo ponto, dos adultos, né? Os registros que temos de história da roupa infantil entre os séculos XVI e XVIII correspondem às famílias nobres da alta burguesia, os únicos que podiam pagar por um retrato de família, né? O século XVIII marcou o início da primeira revolução industrial na Inglaterra, promovendo profundas mudanças econômicas dos sistemas de produção. É muito interessante, é um outro recorte que pode ser estudado com profundidade, as transformações econômicas e industriais e como isso acaba impactando exatamente no comportamento da sociedade e, por que não, no caso também das próprias crianças. Já temos aqui um referencial importante que é exatamente, não diria que seja a moda, né? Mas, na verdade, é um referencial importante, usando já a referência da fotografia. Então, a fotografia já é parte integrante dos registros. Junto a essa revolução, vieram também outras transformações com o êxodo rural, em que grande parte da população deslocou-se para as cidades à procura de ofertas de emprego, a invenção de máquinas para fabricar mercadorias, o surgimento de novas classes sociais e a exploração do trabalho infantil nas fábricas. É interessante observar isso, por quê? Entre outros referenciais, essas crianças também já eram exploradas, possivelmente, nas fazendas, na agricultura. E aqui, efetivamente, elas vão para a cidade e as famílias se deslocam para lá e, efetivamente, eu diria assim, isso não é moda, né? Mas, na verdade, a maneira como essas crianças, esses jovens, na verdade, se vestiam, o rigor que você tinha. A carga horária era equivalente de uma jornada de 14 horas por dia, pois começava às 5 da manhã e terminava às 7 da noite. Os salários também eram bem inferiores, correspondendo à quinta parte do salário de uma pessoa adulta. Desde lá já existia, digamos, uma exploração, né? Além disso, as condições de trabalho eram precárias e as crianças estavam expostas a acidentes fatais e a diversas doenças. É interessante, eu sempre bato nessa tecla, a revolução industrial, a transformação que aconteceu, mas tem um lado B dessa história toda. Tem, digamos, um avanço tecnológico, mas, de outro lado, há de convir comigo, digamos, tem pessoas que sofrem muito em relação a isso. E entre outras, as crianças, sem dúvida alguma, que eram, até certo ponto, uma mão de obra barata, né? E é assim que era o traje, é assim que elas se vestiam, ou até certo ponto era uma imposição da própria empresa, né? Elas começavam a trabalhar aos 6 anos de idade, né? De maneira exaustiva, ou seja, escravidão total, né? Havia 2 formas de trabalho infantil durante a Revolução Industrial. Crianças classificadas como
aprendiz, o órfão aprendiz e o free labor children, crianças que trabalhavam nas fábricas junto com os pais. Interessante isso. De um lado, eu tenho, digamos, dois perfis de criança, né? As primeiras eram crianças órfãs que ficavam sob os cuidados do governo britânico. Veja só, digamos, o lado implícito. A família trabalhando e a criança trabalhando com os pais, mães e assim sucessivamente. E outro, o próprio órgão governamental, que no fundo acabava incentivando isso também de uma forma ou de outra. Veja bem, digamos que o problema tem uma complexidade maior no aspecto familiar e no aspecto institucional do referencial do governo, né? Retrato de uma criança em Pernambuco por volta de 1885. Uma fotografia dessa aqui dá para fazer uma série de leituras e vários níveis de interpretação. Não cabe aqui entrar em todos os detalhes, mas veja bem, esses registros fotográficos começam a definir também certos comportamentos e certas variantes e variáveis desse contexto. As Filhas de Edward Darley Boat, 1882. Século XIX. Atenta bem agora, se nós tivemos essa interface relativa a, digamos, esse grau de industrialização e essas dificuldades que essas crianças e as próprias famílias viviam nessa Revolução Industrial, nesse século XIX vai surgir um dado muito interessante. A segunda metade do século XIX marcou uma mudança em relação à funcionalidade das roupas das crianças. Afinal, também a literatura e a arte tiveram um grande papel nessa transformação. Se eu tenho, digamos, um comportamento diferenciado em relação à indústria, aqui tem um referencial muito importante, que é, digamos, exatamente a famosa Alice nos Países das Maravilhas, né? do Lewis Carroll. Inovou o mundo ao trazer uma menina muito inteligente e alegre. A personagem Alice foi representada usando um vestido solto e cheio de movimento. Olha, atenta bem esse detalhe importante. A literatura, a escrita, as ilustrações, como elas vão impactar também de uma forma direta ou indireta nesse universo infantil. Dessa forma, o vestido usado por Alice nas ilustrações de Sr. John Tenney foram a inspiração para uma série de vestidos da época. O seu maior propósito diferencial era dar mais liberdade às crianças. Assim, tanto meninos como meninas poderiam brincar à vontade sem deixar de estarem bem vestidos. Uma ilustração e, efetivamente, aqui uma modelagem em relação a isso, né? Você vai observar, digamos, esse referencial da ilustração e como a ilustração, até certo ponto, traz, digamos, referências na constituição, digamos, de uma modelagem, de um modelo. Você vai encontrar isso com uma intensidade muito grande, ou seja, a literatura influenciando essa moda infantil, esse traje infantil, né? E isso acontece com uma intensidade muito grande. É outro lado que tem que ser estudado também, as influências do aspecto ocidental, no caso europeu, e a influência que acaba ocorrendo em Tóquio, no Japão também, ou seja, essa interface cultural que você vai observando nisso. Aqui que estão num detalhe de um filme também, mais algumas referências também. E a questão da Natália em relação, digamos, da sua apresentação também, esse conceito desse País das Maravilhas, né? Ou seja, a forte influência do cinema, da literatura, aplicado exatamente nesse universo todo. Século XX. Aqui é um casal de irmãos, né? 1930. Já dá para observar um detalhe interessante, a reprodução da roupa do menino com a gravata, né? A menina, digamos, que até certo ponto pode lembrar um pouco daquela Alice dos Países das Maravilhas. A partir do século XX, a mudança no estilo da roupa infantil passou a ser muito mais rápida, se adaptando de vez às transformações da sociedade. Adentrando o século XX, efetivamente, há uma mudança de comportamento das famílias, da sociedade, da cultura, da economia, da tecnologia, e vamos tendo um outro universo. Foto de dois meninos entregadores de jornal em 1899, ou seja, o finalzinho, digamos, do século XIX e o começo do século XX. Era assim, de uma forma ou de outra, que eles estavam, digamos, se apresentavam vendendo seus jornais, né? De um estilo unissex para divisão entre gêneros. Ainda no princípio do século XX, os meninos usavam vestidos até por volta dos 5 anos.
Com efeito, algumas famílias mantiveram esse costume até a década de 40. É interessante observar esse tipo de comportamento das famílias e da maneira como essas crianças eram, na verdade, viviam esse contexto todo, né? Para as meninas, demoraria muito mais tempo para que o estilo fosse bem aceito pela sociedade. Por certo, essa restrição também afetava as mulheres adultas. Veja bem esse referencial da Coco Chanel e a referência, digamos, do que ela estava até certo propondo para esse universo, digamos, adulto, e que rebatia também no universo infantil. Alguns detalhes também, digamos, dessas crianças já estão aqui na década de 10, de 20. Agora, um outro, olha, tenta bem, não sei se estão observando isso, a quantidade de recortes que pode se fazer isso. Nós ficamos entusiasmados quando estavam preparando esse material, exatamente com essas as fardas, que denominadas como, digamos, uniformes escolares, né? Uma lição de ginástica sueca para alunos do Colégio Pedro II, na época chamado Ginásio Nacional. Até na educação física, as roupas exigiam uma certa formalidade, bem diferente dos dias. Brasil, exatamente, no Colégio do Rio de Janeiro. Aqui, no caso, na Rússia também uniforme escolar. Como eram as fardas de antigamente? Antigamente elas eram engomadas, cheias de babados e pregas. Os alunos usavam sapatos de couro. A influência dos períodos em uniformes antigos escolares inspirados em fardas militares. No Brasil, os uniformes escolares passaram a ser utilizados entre 1800 e 1900 com o advento da escola normal. Olha só que interessante, já uma outra situação, um outro contexto que você tem, onde as crianças são uniformizadas. Não sei se conseguem captar esse referencial. Ou seja, a criança, digamos, quando ela vai para a escola, ela tem um uniforme. No fundo, direto ou indiretamente, se você for avaliar o contexto e o comportamento, será que você não está uniformizando essa sala? Será que, digamos, muitas vezes, a atitude particular de cada um, a sua índole, o seu comportamento não se perde em relação a isso? Que são uniformizadas, né? Ou, digamos, aqui, né, nessa escola, né, em 1910, até o próprio comportamento das crianças numa sala de aula, né? E a forma como estão vestidas, né? E aquelas famosas fotografias, não sei se alguém, dependendo da idade, deve ter tirado na sua escola, veio o fotógrafo fotografar, digamos, aquele grupo de alunos. Então, todos estão uniformizados e tem o referencial da professora que fica ao centro, né? E o comportamento uniforme de todos. E eles vão tirar uma fotografia que passa a fazer parte da sua história, onde todos até são iguais. Outra situação também, atenta bem o referencial da gravata, né? Ou seja, um pouco daquele modelo do adulto que acaba sendo reproduzido para a criança. Ele já é um homenzinho, né? Eu já faço parte dessa sociedade. Eu estou me enquadrando em relação a tudo isso. Os outros uniformes também, né? E até desde o fim do século passado, os uniformes passaram a se preocupar mais com o conforto e com a estética. A cada tecido inventado, novas são as possibilidades de roupa para a escola, né? Então você vai encontrando alguma coisa que diria assim, final do século XX, século XXI, um pouco dos nossos dias. Há uma mudança de comportamento, há uma visão diferenciada, mas veja bem, aqui está implícito a questão de investimento que você tem dessa indústria nesse segmento, as novas tecnologias e as tendências da chamada moda, direto ou indiretamente, ela acaba influenciando nisso, né? Há uma descontração maior. Vivemos, então, uma sociedade quase sempre em transformação. O mundo está em transformação. A imagem dos meninos e meninas como seres inocentes, que deveriam ser criança e brincar, para que pudesse desenvolver, era recente ainda. Quando já tivessem certo tamanho, o apropriado seria que se vestissem como crianças, de maneira discreta e confortável, de acordo com o estilo de cada sexo. Você começa a verificar nessa imagem que já existe um direcionamento de olhar em relação a isso. Moda infantil do século XX, os primeiros 50 anos. Aqui uma passagem nesses últimos 50 anos, para a gente ter uma visão um pouquinho ampla. Atenta bem, em 1903, crianças alemãs. E atenta bem que tem um dado muito interessante nessa imagem aqui. O marinheiro, né?
o marinheiro já começa a aparecer com intensidade muito grande. E há de convir comigo, né? Exatamente o começo do século XX, as viagens com transatlânticos, a Marinha tinha uma presença marcante em relação, historicamente, tem uma relação muito importante, e isso acaba, direto ou indiretamente, influenciando nessa moda infantil. Atenta bem os marinheiros. O traje em estilo marinheiro foi mais popular entre o final do século XIX e o início do século XX. Essa roupa foi inspirada pela rainha Vitória da Inglaterra, que havia vestido um dos seus filhos com um uniforme similar ao da Marinha Britânica. Atenta bem o referencial cultural da Marinha, o referencial histórico, digamos, daquele contexto social, e novamente, um referencial importante, Rainha Vitória. Rainha Vitória, sem dúvida alguma, naquele final de século XIX, começo do século XX, tem uma importância muito grande. Ou seja, a rainha que definiu muitas estratégias publicitárias, comerciais e comportamentais, por que não? Né? Aqui um conjunto. Essa seria uma família de 1920, né? A famosa escadinha, né? Mamãe aqui, digamos, praticamente de ano em ano tinha a sua gravidez definida, né? Ou seja, a escadinha das crianças e o comportamento delas também, observando muitas vezes uma roupa como essa, dessa menina aqui, né? E assim sucessivamente. Anos 30 e 40, 30 é a roupa de marinheiro, começou a cair em desuso. Desde então surgiu no mundo uma variedade cada vez maior de estilos. O comportamento dessas crianças de 30 e 40 já começa a ter uma mudança bastante, digamos, visível no comportamento, na brincadeira, na troca, no dia a dia. Né? Crianças já vão, digamos, já existe uma cultura de massa em relação a esse momento. Elas vão ao cinema, nas famosas matinês de domingo. Né? Não sei, alguém daqui foi nas matinês, eu ia numa matinê de domingo, exatamente, na década de 50 para 60. Introdução, o papel da cultura de massa na contemporaneidade da TV. Agora, digamos, essa família já tem, digamos, uma outra ordem de grandeza. E as crianças têm uma interação diferenciada com a imagem e o comportamento dela, inevitavelmente, vai ter uma mudança também. Ou seja, ele começa, digamos, a família a se inspirar um pouco nessas imagens que começam a ser veiculadas por essa nova mídia que seria a TV. E automaticamente essa TV e essas crianças acabam tendo um novo tipo de comportamento. Né? Anos 50, 60, pós-guerra, tem um outro momento. É o crescimento da indústria da moda na década de 60, surgiram muito mais marcas e estilos. Eu diria que, quem sabe, em se falando moda, no sentido, digamos, de produção, de comercialização, 50 e 60 é o grande marco histórico em relação a isso. Não que não tivesse, digamos, uma indústria de moda anteriormente, mas nesse momento aqui, pós-guerra, esse consumo de massa começa a se assentar com uma presença maior. Assim, a roupa infantil se tornou cada vez mais confortável e colorida. Além disso, as crianças passaram a poder escolher os modelos a partir do seu gosto. Até então, havia, até certo ponto, uma imposição, ou, digamos, uma condição definida pela própria família. Aqui já não, aqui a situação já é diferente, onde as crianças passam a ter, digamos, a ter uma autonomia relativa, mas começa a interferir um pouco mais. O algodão branco, em uma variedade de padrões e tecelagens, foi a escolha mais popular para a roupa infantil, tanto no século XIX como no século XX. Esse tecido era visto pelas mulheres como prática, já que podia suportar as técnicas agressivas de lavagem da época. A tecnologia, o uso do material, a opção e, ao mesmo tempo, isso acaba, de uma forma ou de outra, definindo um tipo de comportamento e um tipo de estilo. Né? 60. Entretanto, logo nos anos 60, a moda infantil passou a aderir aos últimos avanços da tecnologia de fibras e tecidos. Afinal, nessa época, surgiram as fibras sintéticas como o nylon, o poliéster e o spandex. Então, automaticamente, há uma diversidade maior pela tecnologia, pela produção, e automaticamente isso impacta na indústria da moda e começa efetivamente a ter essa força muito grande com a moda infantil. Anos 70, por volta de 70, as calças passaram de vez a fazer parte do vestuário diário de meninas e mulheres. Desde então, as meninas podem usar calças em quase todas as situações sociais. Então, uma outra mudança também de comportamento e estética. Né?
Vários estilos de calças, como o jeans azul, são essencialmente unissex no design e no corte. É interessante, num período bem anterior, ele era unissex, ele volta a ser unissex em alguns momentos. Ele também esse vai e volta naturalmente dentro de ordens de grandeza diferenciadas, mas é interessante essa questão da moda, como ela caminha, depois ela retrocede, aí ela avança. Todavia, muitos outros modelos são mais femininos por causa do corte, decoração ou cor. Ou seja, o material veiculado em revistas exatamente dos anos 70. Anos 80. Agora nós estamos no universo da turma do Balão Mágico, que era uma referência muito importante em 85. Então, essas crianças têm um sorriso diferenciado, um comportamento diferenciado. O menino e a menina, os meninos, o contexto que você tem aqui, há um outro universo, naturalmente, devido aos meios de comunicação e, por que não, a televisão com uma força presente, né? 90, sem dúvida, os programas de televisão, as séries, os filmes, os grupos de música foram uma grande influência para o novo estilo. Por fim, o mundo em cores se distanciava de vez do passado. Então, aí você vai ter, digamos, a presença marcante, de 90, da Xuxa, né? Consequentemente, a roupa mais formal e de alfaiataria foi deixada apenas para eventos específicos. O dia a dia é, na verdade, configurado por algo mais descontraído, mais leve. Foto de uma propaganda com meninos nos anos 90. Veja só, é uma outra ordem de grandeza. O comportamento, o olhar, o sorriso, o cabelo, enfim, tem toda uma outra ordem de grandeza já inspirado em modelos da cultura de massa, definindo, digamos, comportamentos. Essa é a história da moda infantil em transformação. Veja bem, não sei se concordam comigo ou não, mas se a gente observar com cuidado, desse tipo de apresentação que nós estamos fazendo agora, quantos recortes e quantos estudos precisam ser feitos. Tudo isso, eu diria assim, é um campo praticamente em aberto, porque pouca coisa acontece até os dias de hoje no que diz respeito a um estudo mais cuidadoso, mais criterioso por isso. É o recorte, digamos, histórico da Segunda Guerra Mundial, é o recorte histórico da Revolução Industrial, é, digamos, o recorte da pintura, da escultura, do desenho, é o impacto em relação às mídias eletrônicas, como que tudo isso impacta, direto ou indiretamente, nesse comportamento. Vamos colocar um pouquinho agora algumas referências, para a gente poder fazer alguns estudos, algumas comparações. A infância em algumas obras de arte e nas ruas, né? O famoso Renoir, pintor barroco francês. E aí você começa a observar certas relações, né? Ou seja, digamos, como que você tem esse referencial desse Renoir aqui e, ao mesmo tempo, digamos, as fotografias dos dias de hoje. Outro trabalho, acho que interessantíssimo, seria fazer um estudo cuidadoso sobre as referências da moda, do traje infantil em relação à história da pintura e a história da fotografia e dos meios de massa, né? Tom Cruise e sua, então, noiva com a Suri, né? A criança. Atenta bem o referencial que você vai encontrando, a fotografia, o comportamento, ou seja, o estudo da fotografia, do registro fotográfico, da imprensa, da mídia, como é que você começa a observar o comportamento da criança. E atenta bem, que interessante que é isso. Observa com cuidado uma pintura como essa e uma fotografia como essa, e mesmo uma pintura como aquela, né? Ou seja, também mudam as mídias, mas certas características também permanecem grande parte das vezes. Ou seja, o referencial de uma mini senhora, na verdade, e aqui, na verdade, o comportamento de uma criança, né? Atenta bem que, no fundo, eu observo uma pintura como essa, desse Renoir, e se você observar isso, não é, mas, na verdade, ela pode remeter, muitas vezes, a um tipo de configuração próxima. Atenta bem, é interessante, Tadeusz Waskowski, esse pintor polonês, atenta bem essa criança e atenta bem uma criança que pode ser até nos dias de hoje, muitas vezes. Quer dizer, certas características visuais, elas permanecem. Aqui representado pela pintura e aqui um flagrante, uma fotografia. Essa boneca e a criança permanecem, na verdade, como referência, né? Atenta bem o ambiente que você tem num espaço como esse e uma própria criança, na verdade, né?
E o laço na cabeça? Quando eu e Sueli estávamos preparando esse material, só a questão do laço na cabeça daria para fazer um livro, só para entender esse universo desse laço e a maneira como ele acontece em 30 e 40 e aqui em 2017, ou de umas fotografias também antigas, né? Então, estudar a questão da configuração desse laço como um adereço, como um complemento, é outro universo também que dá para ter muitos estudos em relação a isso, né? O Tom Cruise e suas filhas também, a maneira como se comporta. Atenta bem, digamos, você vai observar um pouco, ela é até certo ponto um material contemporâneo, mas que remete um pouco também ao passado, né? Quando que isso acontece, como acontece, por que acontece, são perguntas a serem feitas e discutidas numa temática como essa. Outras situações também, digamos, o cachorrinho, o ambiente que você tem e coisas que você encontra nos dias de hoje, né? O comportamento, digamos, na verdade, é tentar discutir um pouco as duas situações. Atentar bem que permanecem certos valores atuais e coisas do passado também. Esse é um dado que valeria um estudo muito cuidadoso das imagens fotográficas, das imagens da pintura e como uma coisa bate ou rebate em relação a uma outra, né? Atentar bem, digamos, o carinho dessa pintura, o cachorro, e, na verdade, a temática permanece diretamente fazendo parte desse dia a dia, né? No caso, a água, a sensação que você tem. A questão do mar, por exemplo, a pintura, como ela retrata aqui, e essas crianças também, nos dias de hoje, também nesse mesmo espaço, ou num espaço próprio em relação a isso, né? Atenta bem o referencial daqui, desse Renoir, dessa pintura e de uma fotografia contemporânea, né? Não sei se consigo me exprimir em relação a isso. Ou seja, no fundo, a configuração básica permanece em dois momentos históricos, em duas situações, a pintura e a fotografia, né? Atentar bem esse referencial do Cândido Portinari com as crianças, digamos, a pintura, os meninos brincando, e ao mesmo tempo uma fotografia, que você pode encontrar até nos dias de hoje, um referencial como esse, né? A brincadeira, a descontração, o jogo e assim sucessivamente. Norman Rockwell e uma fotografia dos dias de hoje. O tempo passa, existem mudanças, mas certos comportamentos permanecem os mesmos, né? E aqui um adeus em relação a isso. Finalizamos aqui exatamente com essas crianças afro, né? O mundo, vamos dizer assim, entre aspas, a moda, né? Ou digamos o contexto em que elas vivem em 2024, os ambientes que você tem. Falamos tanto em tendências, moda, geração Z e assim sucessivamente, mas no fundo existem outras coisas acontecendo simultaneamente e quem sabe pode passar despercebida. Mas é também, digamos, um retrato, é um documento, é uma referência histórica em se pensando com tantos avanços, com tanta inteligência artificial, com tantas tecnologias, mas na verdade é um adeus, ou quem sabe, digamos, uma referência para eles que vivem nos dias de hoje, que não estão na revolução industrial, mas que na verdade vivem uma revolução diferenciada e que fazem parte do nosso contexto. O nosso contexto é de avanço, de tecnologia, mas na verdade permanecem problemas transcendentais, né? Não sei, a nossa intenção foi fazer um pequeno pupurri, mostrando uma série de alternativas e situações. Eu diria assim que nessa apresentação que nós fizemos foi um pequeno spoiler de um universo muito grande a ser pesquisado, a ser estudado. Cada item que foi colocado aqui hoje, eu diria assim que dá para desenvolver excelentes trabalhos. A gente fez, na verdade, uma mixagem, na verdade, de várias situações que possibilitam daqui desdobramentos os mais diversos. Ou seja, tudo isso está pronto para ser dado o start para uma pesquisa futura. Espero que alguma pessoa se entusiasme por isso e possa dar uma continuidade. Aqui apenas abrimos a porta. A complexidade é bastante grande, cada assunto desse não seria, digamos, resolvido numa manhã como essa. Quem sabe hoje é um pequeno start, é esse ponto de partida para refletir sobre cada imagem, cada situação, cada contexto, cada tecnologia, enfim, cada sociedade, ao aspecto econômico, social e tecnológico. Obrigada, professor, pelo panorama.
Convida o Gabriel e a Arafa a voltarem aqui. Nina, eu gostaria também que você estivesse presente nessa conversa da gente. Se você puder participar, te agradeço, tá? A Nina é uma das curadoras aqui da exposição que a gente tem no museu. Eu achei bem interessante, professor, esse panorama histórico que o senhor apresentou, porque a gente percebe que a infância era tratada num coletivo, né? E que é muito recente esse tratamento da infância como indivíduo. E acho que isso reflete muito na moda hoje, como a gente percebe as crianças, né? Como elas podem ter opinião ao se vestir, coisa que a gente não percebe nesses tempos passados, com muita reprodução do que era a vestimenta dos adultos. E se a gente pensar que a moda exprime tanto comportamento, uma identidade, eu queria passar, então, a fala para vocês, talvez começando com o Gabriel, me contando, Gabriel, quando você vai para a sua infância, e você que se tornou um estilista, o que a moda era, a roupa, ela era algo importante na sua vida? Estão ouvindo? Então, eu falo alto, né? Vocês estão me ouvindo? Acho melhor. Vamos ver. Vai ter que gravar. A roupa entra num lugar muito hostil, né? A roupa ela entra num lugar de sentidos triplos, vamos colocar assim. Sempre a gente vai pensar na roupa no visual e no tátil, né? O meu entra no olfativo, porque eu morava em Coab, numa área periférica aqui na Zona Norte de São Paulo, e na Coab que eu estava, tinha a Coab, o córrego e a outra casa de madeira, que era um barraco. O córrego, por não ser canalizado, ele cheirava quando esquenta. E isso, na hora que você tinha que estender a roupa, o ato de lavar a roupa, estender ela, que é um ato de Coabs antigas, a roupa impregnava com aquele cheiro. Então, como minha mãe fazia para montar um raciocínio para tirar aquele cheiro, né? Porque eu acabei de lavar a roupa porque ela criou um cheiro da rotina e você tem que tirar aquele cheiro que veio do córrego ali. Então, ela passava a roupa. Então, esse ato de passar a roupa para tirar o cheiro me lembra, porque eu lembro do cheiro daquela roupa passada. Então, assim, eu vestia a roupa com aquele cheiro que a minha mãe colocava. E fora que, pensando, eu era uma criança periférica, LGBTQI, então a roupa da minha mãe influenciava o meu jeito de vestir, entendeu? Porque eu olhava primeiro para minha mãe, né? Filho de mãe solteira, então, tipo, o referencial de roupa era sempre feminino, nunca foi masculino. Então, tipo, todas as mulheres da minha família, eu lembro das roupas delas. Então, as cores, as texturas, os detalhes, os bordados, isso que faz eu ter conexão com a roupa, né? E fora a roupa curta, etc, e por aí vai. Mas, e quando você se tornou adolescente, como é que essa moda se inseriu no seu cotidiano até você chegar à faculdade para querer ser um estilista? Distante, né? Porque, no final, pensando que todos aqueles artigos que a gente gostaria de utilizar dentro da nossa composição visual, a gente não tinha, né? Então, tipo, dentro da onde eu morava ali, naquela Coab, tinha umas frases assim, você não pode utilizar Mizuno, um tênis, porque é um tênis que a polícia para porque é de ladrão. Então, tipo, eu lembro até hoje, todo mundo na minha sala, ninguém tinha Mizuno. Só as meninas tinham Mizuno. Os meninos não utilizavam Mizuno. Então, tipo, eu fui ter Mizuno depois dos 20 anos, entendeu? Porque até você tirar isso da sua cabeça que você pode usar, é uma coisa que distancia. Então, tipo, eu tenho um referencial de tênis muito específico, de marcas muito específicas dentro daquele espaço. Mas no momento que você transiciona para outro espaço, você vê outros referenciais. Então, é um lugar de distância. Eu que faço o negativo virar positivo, né? No momento que eu escolho fazer moda, quando eu criança, eu vejo ali um lugar de, além de desenho, etc e tal, eu vejo um lugar ali que eu conseguiria sempre fazer algo, né? Sempre podia fazer algo. Eu sempre podia utilizar o desenho ali como uma ferramenta de mudar aquele espaço ali que eu estava. Então, depois que eu entendi que aquele desenho podia ser tridimensionalizado e eu podia tridimensionalizar aquilo dali, é outro raciocínio, porque você modifica o olhar, porque você modifica o olhar do ter pro fazer, né? Que muda tudo. Muito bom. E você, Arafa, como é que foi essa sua relação da roupa, da moda, na sua infância?
Acho que é uma linha bem tênue entre o que o Gabriel falou, porque tem uma dualidade dentro da roupa infantil, dentro do meu contexto. Eu acho que eu me deparo com 2 momentos, isso analisando adulta já, né? Porque criança a gente não tem noção de nada, mas a roupa entra num lugar de identidade, de descoberta de identidade, e também num lugar hostil, como o Gabriel falou, porque a roupa que às vezes a gente usa dentro de um contexto onde a gente não está inserida, tipo assim, uma menina trans, na época um menino, usando uma roupa feminina, se tornava a roupa, virava um alvo. Eu virava um alvo para ser discutido sobre a minha roupa, para mim ser atacada de alguma forma. Eu acho que quando eu entro dentro da minha infância, eu sempre me deparei com o feminino. Assim, e analisar a roupa feminina era um lugar de autorreconhecimento, assim, de espelhamento, de ver as roupas femininas e se identificar de alguma forma. Então, acho que dentro da minha infância, ela entrou nesse lugar de identificação e que depois virou uma construção de identidade, assim. E nesse encanto dentro do feminino, eu acho que o que eu tenho de memória de infância é que eu me encantava pelas roupas femininas, assim, pelo universo feminino e por esses símbolos. E como eu queria estar portando aquilo. Aí, quando eu entro na adolescência, que aí já começa um lugar de mais alto poder, assim, de poder escolher, de poder decidir a roupa que eu vou usar, e que eu começo a usar esses símbolos femininos, a roupa cria um lugar de alvo. Então, até então, o que era para ser um escudo e para me abrigar a minha identidade se torna um alvo. E aí... Quando você era criança, você já se vestia como menina? Então, aquela era uma oscilação de se vestir escondida, e se descobria naquilo, e se identificava naquilo, mas portava o que a minha mãe, meu pai e família, enfim, me vestiam como o que eles achavam que eu deveria ser. Mas sempre no lugar do escondido, assim. Mas sim, Mas diversas vezes. os seus pais, de uma certa maneira, te acolhiam ou não? Eles se incomodavam? Eu venho do interior de São Paulo, então assim o conhecimento sobre transexualidade não existia, ainda mais sobre uma criança trans. E a minha irmã que percebia os sinais, assim, porque em diversas conversas porque eu admirava muito a minha irmã. Ela exalava um feminino que é o que eu queria ser, assim, que eu queria portar o tempo todo. Então, todas as minhas conversas que eu tenho de sinais de que eu era uma criança trans, eu tive com ela. De perguntar, eu chamo ela de Tata. Ai, Tata, será que eu consigo amanhã nascer uma mulher? Sabe? Tipo assim, de ter esses momentos. E isso com 4, 5 anos de idade. Então, assim, é um lugar que só ela sabia. Meus pais não tinham esse conhecimento, sabe? No máximo que eles falavam, é um menino afeminado, assim, vai crescer. Esse é o conhecimento. Acho que o conhecimento que tinha no interior era, tipo assim, de homossexualidade e lesbiandades apenas. Agora, a transexualidade, que é um lugar de identidade, não de orientação, vai muito mais além e não chegava lá, sabe? Não tinha esse referencial, assim. Então, eles não tinham esse referencial, eles não imaginariam. Mas acho que eu sempre dei os sinais de que o feminino me abrigava de alguma forma. E você fala, quando você fala da sua adolescência, né, que aí aquela roupa que era um escudo, de repente começa a ser uma manifestação de ataque, né? E como é que você lidou com isso? É muito complexo. Eu lidei fugindo, na verdade. Eu acho que esse foi o lugar. Porque quando as coisas começam a ficar muito difíceis no interior, eu venho morar em São Paulo com a minha irmã. Porque acho que vira um lugar onde eu não estava conseguindo ter similares, eu não conseguia ver similares do que eu sentia dentro de mim. E isso se torna muito mais difícil porque você não consegue dar nome àquilo que você é, àquilo que você está sentindo. E quando você vê as pessoas te atacando e nem mesmo você sabe o que você é, se torna muito mais complexo. Então, quando começa a pesar demais na minha adolescência, eu fujo. Eu venho para cá morar com a minha irmã, num lugar de conforto. E aí aqui em São Paulo, eu começo a ver, tipo assim, similares. Eu falo, nossa, isso é possível. Tipo assim, eu não sou um bicho. Tem pessoas que são assim, tem outras conexões. E a moda, de uma certa maneira, né, você também escolheu ser estilista, né, trabalhar com moda. A moda, de uma certa forma, ajudou você nesse contexto, nessa individualidade? Com certeza. Eu acho que, tipo assim, eu sempre descobri a minha identidade por meio da roupa. Sempre foi um lugar de ver o feminino na roupa, e não nas atitudes, não no corpo, não na forma de se portar dentro do que a sociedade estipula para o feminino, mas na roupa. E nos símbolos que as roupas traziam. E aí eu acho que ela entra nesse lugar crucial, assim, de identidade.
E aí, futuramente, vai virar um abrigo, vai virar uma armadura social, vai virar um lugar de descobrimento e por aí vai. Muito bom. Então, eu acho que na apresentação que o professor Edi trouxe, também a gente percebe como do neutro, né, no infantil, do neutro da roupa, que não tem cor, ela vai se modificando também, né? A gente vai vendo depois, a partir dos anos 60, ali, parece que eu comecei a enxergar o colorido, a estampa, a textura, né, professor? Exatamente. No momento em que você tem essas novas mídias, né, essas mídias têm uma presença marcante. E, ao lado disso, há um desenvolvimento também tecnológico. A Rodia, na década de 50 e 60, ela começa, efetivamente, teríamos uma presença marcante nas tendências. A nova tecnologia do material da fibra sintética, né, possibilita uma nova dimensão. Então, existe uma confluência tecnológica e uma confluência de comunicação que acaba direto ou indiretamente atingindo a moda. E a moda para a criança passa a termos um colorido especial. Não que anteriormente não tivesse em alguns momentos um colorido, mas efetivamente, pensando moda, tendência e efetivamente industrialização, muda completamente esse plano. E muda também, por exemplo, quando a gente pensa que na infância a primeira expressão é o brincar. Exatamente. E o brincar comporta uma roupa mais folgada, mais confortável, mais agradável, né, no tecido. E a gente percebe aqui em muitas imagens, muitos retratos até da contemporaneidade, quando a criança ela é levada a essa figura do adulto. Exatamente. Né? A gente vê ali na filha do Tom Cruise, que é uma menina que está o tempo inteiro vinculada à moda, à tendência. Ela se veste, assim, acho que a mãe deve ter muita influência nela. Não tenho dúvida. Né? E o que realmente isso vai afetar na personalidade? Eu não sei, né? Se isso daí acaba sendo uma coisa positiva ou não. Porque quando lembro da minha infância, eu não lembro eu assim, não sei como é que é para vocês, mas eu lembro assim, a primeira vez que eu tive essa sensação de, poxa, que legal, uma roupa que eu comprei minha, foi quando eu tinha 10 anos e minha tia me levou para escolher lá na Augusta uma roupa. Escolhe a roupa que você quiser. Porque até então eram meus pais que definiam isso, né? Então, acho que, assim, na verdade, eu não sei se a gente segue muito mais um modelo hoje em dia do conforto e da brincadeira e da liberdade de se expressar como se quer, ou a gente continua na infância presa a um modelo estabelecido. Talvez você pudesse até falar sobre isso, Nina, sabe? Como é que você enxerga? Posso te passar o microfone? Eu considero um item que se levantou agora de uma importância muito grande, esse entendimento da sociedade, do sistema de produção e a questão do status da família também. E como que a família, até certo ponto, direciona o olhar ou até o comportamento. Eu acho que é um tema assim, digamos, instigante, no meu entender. Porque não existe um modelito único, né? Existem várias situações, vários comportamentos. Até quando ela levantou esse dado em relação aonde ela morava, onde ela vivia, o contexto que, até certo ponto, influenciava o seu comportamento, e quando você vem para São Paulo, né? Então, automaticamente, ela começa a encontrar os seus parceiros, os seus semelhantes. E isso é um dado interessante, que não adianta estabelecer um modelo rígido, é assim. É assim, mas pode ser assado, pode ser... Existem várias alternativas de um mesmo problema, de um mesmo contexto, né? Por favor. Obrigada. Eu acho que a gente pode pensar, diante desse contexto, da moda enquanto mercado. Eu acho que ela passa também por uma grande transformação. Então, quando você fala aí da questão da infância, isso é muito similar para mim. Uma criança nascida nos anos 80, eu não tinha uma questão muito de diferenciação social através da roupa, porque as roupas elas não tinham uma variação muito grande.
Tá? Tudo bem que é uma realidade de uma pessoa que também nascida e criada no interior, mas não tinha uma diferenciação social como eu vejo hoje. Então, a gente tinha as roupas mais confortáveis, que era a roupa do dia a dia, da brincadeira, tinha algumas roupas que elas eram um pouco melhores, entre aspas, que era a roupa do passeio, a escola, o uniforme, né? Então, entra nesse campo também. E eu passei um grande período que eu trabalhei como produtora de moda, e era justamente de catálogo infantil. E, naquele momento, eu começo a fazer N leituras, né, principalmente através dos modelos que participavam da produção daqueles catálogos, e eu comecei a perceber que, como eles, tão pequenos, eles já faziam uma diferenciação social através da moda. Então, aqui eu não sei quando foi essa ruptura e quais foram as influências realmente, mas eu vejo que dos últimos anos a moda infantil, ela não é mais aquela coisa padrão como era antes. Ela segue tendência. E daí é que eu falo que a gente faz uma relação aqui da moda enquanto mercado. Quando você fala dos pais, então os pais, né, ali, os responsáveis dessas crianças, não é só mais uma tendência de moda que eles seguem dentro do guarda-roupa deles. Isso também acontece dentro do guarda-roupa das crianças. Então, a troca de roupa, ela segue uma tendência e não mais um desuso, porque aquela roupa se esgotou. Ela é trocada quando ela para de realmente trazer um significado de moda. Então, e não uma questão realmente de ela estar completamente obsoleta. Eu tenho que descartar essa roupa e substituir ela porque ela está antiga, ela está rasgadinha, ela está velha, ela já não... Então, eu vejo a moda infantil hoje com uma lógica muito semelhante com a da roupa adulta. Sim, e como é importante, eu acho, essa educação, porque se a gente está criando adultos para terem uma preocupação maior com o meio ambiente, né? Que é a gente sabe que a indústria da moda é uma das mais poluidoras do planeta, e que a gente tem, então, essa responsabilidade também de trazer um conceito mais sustentável na hora de consumir a roupa, né? E até acho interessante, quando a gente fala do uniforme, tem esses dois lados, né? Porque fico pensando no uniforme, não sei o que vocês acham, mas assim, o uniforme como essa homogeneização de todos, mas, ao mesmo tempo, você não precisa diferenciar aquele que vai vir com a roupa mais de maior tendência, a roupa mais chique que existe, com o outro que vai se vestir com a roupa que ele ganhou do irmão, que ele herdou do irmão, né? De uma certa forma, a gente tem essa dualidade quando a gente pensa no uniforme. E também tem essa questão do consumismo, porque... Se a gente está incentivando, não sei, eu queria a opinião de todos vocês, mas se a gente fica incentivando tanto essa forma de expressão, que é também importante, mas também como não transformar isso num gatilho para o consumismo? Eu acho que roupa infantil, eu acho que pelo menos até uns 6 anos, está relacionada à necessidade e não a Porque até então a criança tem pouca definição sobre... estilo, a definição do estilo, a criança vai construindo um pouco mais à frente, assim. Então, acho que um gasto exacerbado perante a roupa infantil de uma criança muito pequena está relacionado aos pais, a um exagero e a um mercado, a um ciclo que eles estão inseridos e refletem nas crianças de alguma forma. Mas eu sinto que tem um lugar de que a roupa da criança hoje ela volta para esse passado, de deixar a criança parecida com os pais. E ela perde um pouco o lúdico. Eu acho que eu vejo muito poucas crianças que têm uma roupa lúdica, que têm uma roupa infantil, que têm uma roupa que dentro do universo da criança funciona para ela. Acho que tem um lugar mais de limpeza, de uma roupa mais com uma cara de adulto, que eu acho que não se comunica com o que deveria ser uma roupa de criança, assim. Amiga? Quando a gente fala de uniforme, vem
eu peguei o auge do uniforme da escola pública, né? Então eu peguei o auge do leite, eu peguei o auge de tudo. E eu consegui ver bem assim, taxadinho a mudança, né? Então eu peguei o uniforme todo vermelho, ou todo azul com verde. E aí a gente começa a falar que tudo está igual, porque está com o uniforme. Isso antigamente, porque na minha época eu lembro exatamente da individualidade das pessoas enquanto ao uniforme. Eu estou usando uniforme, mas tem uma coisa que eu faço com o uniforme que você não faz com o uniforme, entendeu? E tem um momento aquele período, né? Porque tipo tem um período de 2014 ali que os meninos começam a colocar meia em cima da calça. Isso todo mundo que era de quebrada fazia, entende? Então tipo a gente tinha o tênis, colocava meia em cima da calça e aquilo dali vai montando uma nova silhueta que você não planejou para o uniforme, que começa a te segurar, certo? Você dobrar a blusa e colocar na cintura como se fosse uma faixa daquilo dali, eu monto uma outra silhueta. Então, a gente cria novas silhuetas através do uniforme. Eu acho que isso, quando a gente fala do século XXI, nem século XXI, acho que a minha irmã, na década de 80, já fazia isso. Porque tem uma coisa individual que a gente sempre tenta colocar, que é nossa, né? Mesmo que ele esteja num grupo inserido, a gente coloca algo ali, né? Eu, enquanto tio, percebo nos meus sobrinhos que têm variações de idade, uma individualidade em questão da roupa, né? Eu tenho uma sobrinha que, desde pequena, ela escolhe o que ela vai vestir. E ela, com o tempo, visualmente, ela começou a organizar como que ela quer ser vista. Então, ela organiza as texturas que ela faz. E ela sempre usa textura. Ela mistura muitas texturas, né? E ninguém repara nisso. Aí ela começou a inserir textura com muita cor. E ela começou a não gostar tanto. Então, ela começou a voltar para a textura de novo. E ela vai inserir outra coisa ali. E ninguém repara nisso, né? Só o tio louco que vai ver ali alguma coisa. Mas eu falo, ninguém ouve, mas tudo bem. Mas tem uma coisa ali, tem um raciocínio que é dela. Não é que a gente inseriu para ela, né? E, de uma certa forma, a gente está falando também do imaginário, né? Do imaginário, da criatividade, porque tem uma época na infância que você quer se vestir como Alice, você quer ser a princesa, né? Você quer ser igual a Bela, né? Claro. Então, assim, e também é muito importante a gente explorar essa fantasia na moda, né? Que a gente tem acho que assim é um estímulo à criatividade. Concorda, professor? Plenamente. Eu achei muito interessante a colocação da Nina quando ela levanta a questão dos catálogos. Não sei se conseguem, digamos, no meu pequeno ponto de vista dessa manhã, existem muitas alternativas de estudos. Por exemplo, esse referencial dos catálogos. Fazer um estudo detalhado e profundo das tendências e dos catálogos existentes em cada década, por exemplo, a partir de 50, 60, e as transformações que ocorreram. Fazer um estudo do comportamento das empresas através dos seus catálogos e como tudo isso aconteceu. O referencial, digamos, dos uniformes. Eu acho que é outro tema assim, a ser explorado, que é muito amplo, ou seja, a questão da identidade individual e da identidade da instituição. É outro capítulo a ser estudado, que tem muita coisa a ser entendida sobre isso. Ou seja, quando eu me uniformizo de manhã para assistir às aulas, e à tarde, à noite, no final de semana, eu tenho um outro tipo de comportamento. Outro recorte importante para ser estudado sobre essa ótica da moda e do traje infantil. A parte histórica, enfim, eu diria assim, que esta manhã, no meu entender, abre, digamos, tentáculos os mais diversos para se estudar exatamente o comportamento numa cidade do interior e numa metrópole. Enfim, eu diria assim que é infinito, tamanho, digamos, o grau de abrangência. A questão do comportamento desses ídolos, né, que passam através do cinema, da televisão, a estabelecer certos padrões, e grande parte da sociedade acaba, de uma forma ou de outra, tentando utilizar essas referências no seu dia a dia. Eu também quero ser, não sei, a filha do Tom Cruise, assim sucessivamente. Enfim, estudar esse universo da moda infantil ou do traje infantil, eu diria assim que é infinito, e pouco se tem nesse sentido. Fica aí, digamos, um estímulo a todos pensarem sobre isso e abrir novos caminhos, por que não, né? Sim. E o meu filho, que tem 14 anos, ele só veste camisa de futebol hoje em dia. Ele tem uma coleção de camisa de futebol e ele só quer sair com a camisa de futebol, né? Então, assim, como também
o meio de comunicação e os esportes influenciam também as gerações, né? Não sei se você teve essa fase, Gabriel. Eu não tive essa fase, mas é uma coisa nossa, viu? Se a gente começar a reparar, uma coisa de Brasil. A gente tem essa mania com o futebol, em relação ao esporte ou futebol em si, né? A gente gosta de camisetas de time. A gente gosta da camiseta de time não porque a gente torce pro time, a gente gosta do design da camiseta de time. É bem específico, e a gente gosta de cores específicas também, né? E não é só por causa do time. E a gente começa a ver, tipo, dando link nisso, a gente começa a ver quando o pessoal de fora vê isso como tendência e começa a olhar pra gente. E aí eles começam a fazer uma coisa que a gente já faz há séculos, a gente nem repara. E a gente faz isso desde criança, né? Porque meu sobrinho tem camiseta de time. Então, tipo, meu irmão tem, meu pai tem. Então, tipo, todo mundo tem. Então, no final, todo mundo vai ter alguma coisa ali com o esporte. E, querendo ou não, se a gente for analisar, o esporte agora, século XXI, agora todo, ele é muito mais potente porque ele trouxe a tecnologia dentro do têxtil, né? Então, assim, ele interfere realmente em muita coisa que a gente está vestindo agora, sacou? Que não necessariamente você vai usar para fazer algo esportivo, né? Mas sim, aquilo dali, aquela tecnologia afetou a gente. Então, isso daqui para frente vai, eu acho que, potencializar mais, porque é uma indústria que totalmente está muito à frente de qualquer outra coisa. Você diz em relação aos materiais, né, a tecnologia? Aos materiais, a tecnologia, ao estilo de comunicação. Você pode reparar, né? As Olimpíadas, ela coloca um start ali, mas esse start está vindo 4, 5 anos atrás, muito antes das Olimpíadas. Então, tipo assim, já estamos sendo afetados ao estilo. O estilo já bate nos jogadores de basquete que dominam o mercado de luxo ali. Entende? Que aquilo dali vai refletir na criança? Vai, porque a criança agora ela tem o celular que fala sobre o esporte, que ela vai olhar, que ela vai ver o cara que é igual a ela, que ela vai começar a associar, e a camiseta de time, porque o jogador que joga lá fora é o jogador que veio daqui, entendeu? E você começa a fazer links, né? Mas eu ainda acho que dentro do esporte, não querendo ser chata no mesmo assunto, mas eu acho que tem uma divisão de gênero. É tipo assim, o esporte chega para o masculino de uma forma e para o feminino de outra. Então, acho que mesmo esse acesso, que o Gabriel fala de acesso ao celular, de que as crianças veem, ainda fica muito impregnado no masculino a ideia da camiseta de time, a uniforme. Então, acho que ainda tem esse lugar do infantil e do uniforme, do coisa, está muito vinculado ao masculino ainda, em determinados pontos, assim. Se a gente também, desculpa, se a gente ver a mulher enquanto ela caminha para o andar, né? No século XX a gente consegue ver muito ela, como ela consegue andar. A gente tem que começar a pensar na mulher enquanto ela anda, enquanto ela corre, né? Porque no momento que a mulher anda de bicicleta, é um ato revolucionário. Ela está podendo correr, ela está podendo andar além do que o esporte lhe permite. No momento que a mulher começa a andar e a mulher começa a ter poder de escolher para onde ela vai, a gente o setor masculino em geral, heteronormativo ali, começa a impor limites, né? Então a gente começa a ver o esporte como limite também. Entende? A mulher poder jogar bola é um ato, tipo assim, ela faz pontos, ela gera algo que a gente que gera. Então, tipo, começa aí. Bom, isso que você falou, Arafa, eu acho que você tem razão, porque não me lembro de ter visto uma menina de camisa de futebol. E, em geral, quando a gente assiste esporte na TV, a gente sempre vê a figura feminina com o shortinho muito apertado, né, com o topzinho. A gente sempre tem que estar nesse universo do mulher gostosa, mulher cheia das curvas, né? Acho que recentemente nas Olimpíadas tinha um uniforme mais confortável, assim, com bermudinha mais comprida e tudo mais. Agora, vocês, como estilistas, se tivessem que investir nessa área da moda infantil, o que vocês trariam para essa coleção de vocês? Eu acho que é o lúdico. Tipo assim, a roupa tem que contar uma historinha. Sabe, você tem que vestir a criança e quando você veste e conta essa historinha, ela se vê naquela historinha. A roupa tem que estar a roupa infantil tem que estar num lugar de possibilidade, experimentação, da criança poder rabiscar e aquilo não estragar a roupa dela, mas compor a roupa dela, dela poder usar cor, sabe? Eu acho que tem que estar num lugar, a roupa infantil tem que estar num lugar de estímulo, estímulos gerais assim, tanto para ela, visual, cognitivo, quanto imaginário assim. Então, eu acredito nesse lugar. Se isso tivesse acontecido na sua infância, você acha que isso daí teria
influenciado ou te ajudado de alguma certa maneira? Acho que sim, mas eu acho que eu tenho sou meio que um caso à parte, porque eu sempre fui muito criativa, nanana. Então, em determinado momento, quando eu não tinha as roupas que eu queria, pequena, assim, acho que com 7, 8 anos, meu pai trabalhava com plantação de banana, então ele tinha muito plástico bolha em casa, assim, para embalar as coisas. E aí eu pegava escondido e fazia as roupas que eu gostaria de usar, com cola quente e tal. Então, eu tive esse lugar também de poder buscar, mesmo não tendo. Mas eu acho que seria muito importante, sim, eu poder ter me deparado com outras possibilidades, além do que era ofertado. Mas dentro do interior, era o que tinha, assim, dentro da condição financeira da minha família também. O que eu usava era o máximo que poderia, assim. E você? Só por curiosidade, eu vejo um desafio muito grande para esses estilistas que atuam no segmento infantil. Porque ele tem que estabelecer, possivelmente, um trabalho muito cuidadoso de entender a criança, entender essas chamadas tendências de moda, e, de outro lado, um complexo muito grande que é atingir os pais. Que o pai, a mãe, o avó, seja o que for, vai, de uma forma ou de outra, adquirir esse produto. Quem adquire, onde adquire, a questão do custo-benefício, o imaginário da mãe e do pai e o imaginário da criança. Então, o estilista que atua num segmento como esse, e não esquecendo que tem um outro fator, né? Ou seja, se ele trabalha para uma determinada empresa, essa empresa tem que obter lucro em relação a isso. O lucro, a criatividade, atender às expectativas dessa criança, que nem sabe muito bem que criança é essa, né? As tendências do mercado, o material que você tem e, até certo ponto, atender todos esses pré-requisitos. Eu vejo um trabalho, digamos, bastante complexo, bastante árduo em relação a isso, né? Sim. Não sei se concordam comigo ou não, mas eu vejo, digamos, um complexo muito grande. Empresa, indústria, tecnologia, comportamento infantil e a expectativa dos próprios pais também, né? Verdade. E acho que assim, o Brasil tem marcas relevantes, importantes nesse mercado infantil. Exatamente. Né? A gente tem aí bons exemplos, né? Felizmente. E acho que quando a gente vai a um shopping e você vê ali as lojas que são dedicadas ao mercado infantil, eu acho que assim, na maioria dos casos você vê esse mundo lúdico ali, o colorido. Eu acho que a gente rompe um pouco com essa questão do mini adulto. Isso, exatamente. Né? Talvez nem todas, mas eu acho que a maioria traz um pouco mais desse pensamento no conforto, na brincadeira. Então, passo para você, Gabriel, querendo saber como é que seria essa sua moda infantil. Difícil, né, mami? Pô, pensando em futuro, muitos futuros, eu penso que no momento que a gente está, pensando que a gente tem só roupa no mundo, quase, a gente não sabe compor roupa, a gente não sabe montar coisas, né? A gente não sabe pegar várias peças de roupa e vamos montar um look aqui com diversas peças de roupas, né? Eu acho que isso é um futuro muito próximo para a gente solucionar alguns problemas, a gente começar a mostrar para as pessoas em geral, como compor a roupa, né? Eu tenho uma camisa, posso fazer 900 mil looks com aquela unidade, com aquele grupo que eu tenho ali no guarda-roupa de peças. E a gente tem que começar a passar isso para a criança começar a entender que ela não precisa de quantidade, mas sim ela precisa entender quais é o campo de possibilidade ali que ela consegue modificar, né? Então, no final, eu acho que eu apresentaria um guarda-roupa para essa criança, né? Vamos entender que roupa é essa, quantas possibilidades eu vou dar para você expressar a sua individualidade, quantas individualidades a gente vai ter ali dentro daquela criança e outras crianças, né? Não, e ainda mais agora, já vou passar para você. Ainda mais agora que a gente tem esse mercado tão forte e presente dos brechós, e a gente sabendo que, às vezes, as roupas são passadas de um irmão para o outro, né? E a importância também da gente educar essas crianças para todas essas tecnologias que você mencionou, com roupas, com materiais mais orgânicos, com roupas que são mais duráveis, né? Com mais atenção ao que essa roupa depois vai interferir no nosso meio ambiente, né? Tem uma roupa na minha família que minha avó fez no final dos anos 70 ali,
que era especificamente pro meu irmão mais velho, né? Então, era um casaco de lã que ela costurou, todo fechado à mão por dentro. E aquele casaco passou por todos os netos e passou por todos os bisnetos. Então, a gente tem só a função de restaurar ele com forro, que não era 10 de 10, só para manter. Então, tipo, esse casaco, ele vai andando em todos os caminhos ali. Então, tipo, é um casaco que anda. Em questão de ser uma pessoa periférica, essa coisa de pegar a roupa do primo. Tipo, eu tenho uma bermuda que era do meu primo, que foi pro meu irmão e veio para mim. E provavelmente vai pro meu outro primo, que no meu outro primo vai já com o meu sobrinho, e aquela roupa vive, né? Porque a gente faz aquela manutenção daquela roupa. Então, aquela roupa, ela vive. Mas isso não tem que ser uma questão periférica, você concorda? Então, Eu aí acho que começa. a- Aí começa. Isso daí, quando a gente pega a palavra sustentabilidade, ela se torna uma palavra que a gente coloca numa ação como se fosse algo novo. Mas a ação, ela é uma ação periférica porque ela surge na necessidade. Ela surge na necessidade de passar. Né? Porque não serve mais em mim, mas não significa que essa roupa não está boa para você usar. Então eu vou passar para você e você vai usar. É uma ação que, querendo ou não, ela não dá o devido crédito para quem inventou. Porque no final, um coletivo, né? Porque quando a gente fala periférico, a periferia ela tem esse ato coletivo de pensar enquanto aquela roupa não serve para mim, não significa que você não precisa ser da minha família. Eu posso passar para você, entende? Igual roupa de criança. A roupa de criança, ela é passada. Você nunca vai ver uma roupa de criança jogar no lixo, porque ela tem esse ato de passar, porque é uma roupa... Acho que depende, a gente fala de idade também, quando a gente fala desse passar a roupa, porque as roupas pequenas, muito pequenas, assim, de, sei lá, de 2 a 4 anos, não estragam, assim, não dá para você fazer esse ciclo, porque a criança suja muito, ou é comida, ou é suja de fralda, e aí vai tendo um momento que ela já não dá mais para você restaurar ela, porque ela tá, tipo assim, podre. mas eu acho que depende muito do uso da roupa. Talvez um boyzinho, assim, seja esse caso. Mas eu, por exemplo, eu tenho roupa do meu filho que eu guardei, que eu tenho lá, porque eu tenho vontade, quero continuar com aquela roupinha. Então, ela continua uma roupa usável, e tem muitas outras roupas que eu doei para outras pessoas, para amigas ou para instituições, e que estavam em bom estado. Eu acho que, na verdade, esse reciclar que a gente faz muito, como você falou, eu acho que na roupa infantil ela tem realmente um propósito muito mais presente e forte em todas as classes sociais. Ela segue uma dinâmica de tendência, né? Ela só é uma criança, ela não tem muita opinião, né? A gente coloca ela sem opinião e a gente só entrega. Coloca, usou, acabou. Eu acho que até certa idade a roupa não tem uma relevância dentro da construção da identidade, assim. Só usa. Mas, tipo assim, as memórias que eu tenho de infância é que eu só consegui ter acesso às roupas que foram passadas, assim, dos meus irmãos, com 7, 8 anos, que era, tipo assim, um conjuntinho Lica Repelica, que era, tipo assim, o alto luxo que a gente poderia ter acesso de uma roupa boa. São as únicas que eu lembro de que foram passadas, assim, que tiveram uma durabilidade a ponto de ser passada. Porque acho que dentro de um consumo de massa, de uma construção de roupa de massa, elas não são feitas para ter uma durabilidade, para que você possa fazer esse ciclo e essa doação durante um tempo válido. Assim, elas são roupas para serem descartáveis, são roupas que são feitas de baixa qualidade. Então, e ainda mais no interior, o acesso a uma roupa de qualidade é muito distante. Então, essas roupas baratas são o que a gente tem acesso a primeiro momento, assim, e elas não duram. Elas não duram a ponto de você conseguir fazer um ciclo de passar para o primo, para o primo, para o primo, para o primo. Não dura. Talvez elas não durem porque talvez a criança que sobe no brinquedo, que vai para a areia e tudo mais, porque se você pensar, por exemplo, uma roupa da Hering, né? Hering Kids que a gente tem, são roupas de boa qualidade, né? São boas, o algodão é bom. Então, assim, na verdade, eu acho que tem esses dois lados que você falou. Talvez uma roupa que não tenha tanta boa qualidade, que pode realmente ser estragada, e por conta do uso, né, dessa criança brincar muito, ir para a escola com a tal da roupa, mas acho que sim, a gente tem muitas roupas para uma faixa etária menor que tem uma qualidade, uma durabilidade boa, que te permite passar para outras crianças. Agora, eu queria, então, abrir para perguntas para o público. Renata, você quer falar? Não, eu queria fazer uns comentários. Né? Eu acho que a criança, ela já nasce com muitos gostos. Né? A criança é rica. A gente já sabe se ela gosta de laranja, de banana.
E a gente sabe as cores que ela gosta, se gosta de flor, se quer passar batom, se quer poder. Eu acho que a educação é voltada para os pais e para a sociedade, enquanto respeitando essas manifestações que as crianças têm. É isso que eu vejo, que eu observo, que muitas vezes algumas coisas são impostas. O uniforme é importante, acho, até para padronizar e ninguém ficar parecendo menos, mas que naturalmente, que cada um faz seu estilo, o que é muito interessante, né? Acho que a gente vive num mercado de consumo, existe um mercado capitalista que sabe o poder que é uma criança poder escolher, né? E hoje em dia, em todos esses statements de sustentabilidade, aqui digo, acho roupa sustentável caríssima, acho que uma oportunidade é a questão do brechó, mas eu ainda acho que você vender sustentável por um valor que é absurdo, deixa de ser sustentável. Então, acho que aqui ainda tem muitos valores para serem trabalhados em termos de respeitar as individualidades, né? Fazer entender de que os pais ainda têm responsabilidade sobre valores de exemplo, inclusive, como esse pai e essa mãe consomem, né? Começa pelo exemplo, né? Não adianta falar, se o pai e a mãe são pessoas que consomem. Então, acho que tenta acontecer uma transformação de valores muito grande. A gente está num momento pós-pandemia, onde agora todo mundo quer ser confortável, graças a Deus, né? Mas tudo tem muitos ciclos, né? Então, eu espero que vocês, jovens estilistas, entendam que também é importante ter uma assinatura, né, de quem vocês são, independente de tendências, porque as tendências também são guiadas pelo que cor agora sobrou na indústria química para a gente falar agora a cor é laranja. Então, é uma questão também de vocês assumirem a própria assinatura, a própria identidade e espero fazerem essa roupa sustentável e que seja acessível e inclusiva a todos, inclusive aos adultos. Alguém mais? Olá, nossa Senhora. Olá, gente, bom dia. Eu tenho uma pergunta para os dois designers, estilistas, enfim, como vocês queiram se nomear. A gente viu na apresentação do professor Edi que esse período da infância é permeado desde muito, muito cedo e muito tempo por vários dispositivos, né? Dispositivos que influenciam e exercem poder sobre as próprias crianças. Seja a escola, seja a Rainha Vitória, seja um pouco mais para frente a TV, a mídia de massa. Isso vai exercendo uma força sobre a gente desde o período que a gente está ali inserido nesse contexto social. E, conforme o background de vocês, vindo desse lugar, que não é um lugar do topo da pirâmide social, né, que, pelo contrário, não é um lugar extremamente favorecido, a gente sabe que a infância ela é um lugar que passa por esses dispositivos de poder e se torna um lugar de alegria e de dor também, né? Tem dores e tem alegrias, assim como todo o período da vida. E aí a minha pergunta para vocês, com base nisso, é perguntar como é que vocês sentem essas influências que exerceram sobre vocês, terceiros, né, TV, família, etc., etc., pesar na mão de vocês, consciente ou inconscientemente, enquanto vocês estão desenhando, no fazer da profissão, né? Como é que vocês sentem isso? Como é que isso chega na mão criativa de vocês? De que forma chega e como é que vocês subvertem, como é que vocês exploram, como é que vocês lidam com esse tipo de sortimento de sentimentos que vão da felicidade até a aflição mais profunda, né?
Então, acho que tanto eu quanto o Gabriel, a gente não faz roupa infantil. A gente está num lugar que a gente estuda dentro de cada universo a roupa para adulto, enfim. Mas a infância acho que vem no lugar, para mim, no lugar de identidade, com certeza. E o Gabriel acho que vem no lugar de que sempre esteve inserido dentro do universo periférico. E eu trago, acho que quase todas as minhas vivências, assim, as minhas... O que eu reparava do que minha avó fazia, do que minha avó usava, ou do que minha mãe usava, que o meu pai usava. Acho que os símbolos rurais são muito presentes dentro do meu universo, assim, porque eu sempre morei em sítio, desde pequena, né, quando eu morava no interior. Então, todos esses símbolos que eu via lá, hoje eu transcrevo para dentro do meu universo, dentro do que eu acredito que eu preciso falar com a minha roupa. É claro que tipo assim, é uma subversão muito grande, porque a gente tem as influências muito bem marcadas, porque fazem parte da nossa construção como pessoa, dentro das nossas memórias, mas aí eu tenho um lugar agora que é totalmente diferente de onde eu estive inserida. Sabe, eu sou uma travesti inserida dentro de um contexto urbano e que é muito diferente do meu contexto rural, de uma criança rural, assim. E aí, quando eu chego e transcrevo isso para minha roupa, eu acho que vai para microsímbolos, assim, onde você vai lendo, sei lá, para uma materialidade, para um estudo de maquete têxtil e por aí vai, de você buscar microsímbolos, mas não tão bem marcados, assim. Acho que eles vão se tornando micros pontos de luz, assim, que vai trilhando a história dentro do que eu sou hoje. Acho que eu estou por esse lugar. Nossa, a roupa entra num lugar tão hostil que eu lembro de... Quando eu comecei a desenhar, os meninos falaram pra mim, nossa, você vai ser o viadinho que vai fazer roupa rosa. E daquele ponto em diante, eu amo rosa. Eu não sei o porquê, sabe? Mas o rosa, eu olho assim e fico, putz, é o rosa. E no final, quem gosta muito de rosa é minha mãe. Então, tipo, minha mãe fica muito bem de rosa. Então, o rosa fica num lugar ali muito importante para mim. Então, sempre vai ter uma coisa meio rosácea ali no momento que eu vou fazer algo. Minha cartela sempre vai ter uma coisinha, ficou rosa, vai ficar rosa. Vai ficar rosa. Sempre vai ter uma coisinha rosa. E tudo que eu faço com rosa, dá certo. Tem algum ponto. Outro ponto é que teve um momento que eu cresci muito, e minha mãe, sendo filho de mãe solteira, então, tipo, tem todo um planejamento para comprar roupa, né? Ou você vai ganhar a roupa, ou você vai comprar a roupa. Eu usei roupa muito curta, e a roupa era muito curta. E era muito apertada. E eu lembro que eu fiquei num momento, nossa, foi o pior momento. Porque era todo mundo com roupa, vamos colocar assim, no lugar, na medida, vamos dizer assim, correta, aspas, muitas aspas, e eu com a medida totalmente desproporcional. Então, eu destoava daquilo dali sem querer destoar. Então, a partir dali, tudo que eu faço é largo. Você pode ver que qualquer coisa que eu vou fazer vai estar larga. Vai estar muito longe do meu corpo. Tipo assim, é um 42, eu uso 38, 40, entendeu? Eu tenho calça 50 e eu uso 38, 40. Não faz... Sempre... Não, 38, 40 mesmo. Sempre vai ter sempre muito maior. Tudo que eu vou desenhar sempre vai estar maior. Porque eu não quero nada encostando em mim, ficar me apertando, isso me dá agonia, e eu acho que a pessoa vai sentir agonia. Então, e também tem esse outro momento, né, tipo, ou eu sou muito 8 ou 80, ou tá tudo muito largo, ou tá tudo muito apertado, e eu vou me convencendo no meio do caminho que vai ficar apertado. Porque no final eu vou querer largar alguma coisa. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Bom, uma pergunta para os estilistas, para todo mundo, na verdade, inclusive para a Nina. Eu fico pensando, né, nessa conversa que a forma que a gente aqui, né, só temos adultos aqui, como a gente pode apoiar as crianças que estão ao nosso redor, né, várias crianças que vão ser impactadas aqui com essa conversa e essa reflexão que a gente está tendo. Enquanto educadora, quando eu dava aula em escolas, eu percebia as crianças enxergando a roupa num lugar de pertencimento. Então, eu preciso ter a roupa do personagem tal. Aí, se todo mundo do grupinho está com aquela roupa X, e uma menina não está, ela não se sente parte daquele grupo. E aí eu ia percebendo, ia tentando trabalhar ali uma questão de construção de identidade para além da roupa. Então, achei muito legal o seu comentário, da Silvia, de ensinar composição, né? Da gente aprender composição, ensinar essa composição. Mas também fico com uma pergunta aqui que eu compartilho com vocês, de como que também seria a gente ensinar para essas crianças que a roupa é uma expressão da identidade,
mas que não é... Eu posso estar com uma roupa que não tem nada a ver comigo, eu posso estar com um uniforme que eu odeio, mas eu ainda sou eu, né? E tentar trabalhar essa questão de identidade num local com a criança, gerando perguntas para ela, deixar ela usar a roupa que ela quer do personagem, não é você falar, não vai usar porque você não vai estar influenciado pela cultura de massa, mas assim, gerar reflexões para essas crianças de como que elas podem construir uma identidade a partir de um ser, né? E não só do parecer ser, parecer pertencer, parecer. Então, é uma pergunta, esse é questionamento aí que é mais uma angústia. Você começa a ver essa criança meio que num campo de subtelas, né? Eu tenho tela, eu tenho você, eu tenho o celular, eu tenho outra coisa. Então, eu tenho muitas crianças agora, eu tenho muitas personas dentro de uma só, né? Porque eu tenho a persona Gabriel aqui, eu tenho a persona Gabriel Instagram, eu tenho a persona Gabriel com a família, e essa persona, ela vai andando. E agora eu acho que, muito mais exagerado, entende? Porque é uma persona que, às vezes, ela é falsificada, né? Ela é montada para caber em algo. Então, tipo, a criança, às vezes, que está na internet ali, ela se molda para caber ali. Então, a relação da tela, em relação a esse poder da tela sobre a criança, é muito maior. Não é igual, temos a Xuxa é nosso referencial, vamos querer ser a Xuxa. Não gosto da Xuxa, gosto da Sandy. Caguei pra Xuxa, vou andar pra Sandy. Entendeu? Não era tão pesado. Antigamente, eu acho que era menos pesado do que agora. Eu acho que agora a criança, assim, ela é meio que obrigada a se moldar, entendeu? É igual nós, como pensando em marca, tipo, a gente tem que se moldar, porque eu tenho que fazer uma dança no TikTok, tenho que fazer algo no TikTok, porque se eu não fizer, o vídeo é o que vende. Então, eu acho que a criança também fica refém do algoritmo. Eu acho que esse acesso a muitas plataformas faz com que o criativo e a identidade própria ela fique num plano muito distante, porque eu acho que durante até um determinado tempo a criança ela é muito moldável. Então, tipo assim, às vezes ela gosta muito de tal coisa porque ela vê os pais gostando muito de tal coisa. E a partir do momento que ela está vendo muita coisa em tela e tal, ela acaba não tendo essa identidade, acho que tão definida, assim, porque ela acaba virando refém de uma construção de uma identidade de outra criança que já está pronta. E aí ela começa a gostar daquilo, ou querer ser aquilo. E é isso repetido milhões de vezes, porque o videozinho você vai passando, cada videozinho é uma criança. São 10 segundos. Então, acho que ela fica desnorteada dentro da possibilidade do que ela realmente é. Porque ela vai vendo muitos exemplos e tenta copiar esses muitos exemplos e acaba não criando o seu próprio, assim. Eu não quero ser nenhum desses exemplos. Tipo, os meus sobrinhos... Eu consigo fazer essas diferenças, né? Muito rápidas. Os meus sobrinhos, que são filhos do meu irmão, eles não usam celular. Um dos meus sobrinhos gosta muito de ver filme. Ele gosta de ver qualquer filme, não importa. Se for um filme muito velho, ele vai gostar. Ele vai gostar da história, ele vai te contar a história. E ele começou a identificar que ele gosta de certas coisas nos filmes. Ele consegue te falar isso. As outras crianças que têm o celular, elas só sabem falar dos filmes do super-herói, porque ela gosta do super-herói, porque o super-herói, acabou, é outro super-herói. Ele consegue entender o que ele gosta e o que ele não gosta em cada filme e qual era a relevância daquela narrativa ali. Ele consegue te passar isso. Mas é por quê? Porque ele não está com o celular. E ele se sente excluído, tá? Porque ele não tem o celular. Então, tem uma pressão. Acho que essa sua reflexão e pergunta é muito importante para nós, pais e educadores, porque, na verdade, é uma construção da autoestima, né? Quando você fala, se está todo mundo do mesmo jeito e uma pessoa só, você tem que ser muito forte, assim, para entender que, embora você não esteja pertencendo àquele grupo, você continua sendo você, né, com todas as suas particularidades e características, que é o que você está falando. Então, eu acho que assim, o papel da família, o papel da escola também, e de quem está no entorno, é muito importante, né, numa hora que você está se descobrindo como um indivíduo. E aí, assim, o meu filho, ele está com 14 anos, ano passado ele usava uniforme. Esse ano ele não precisa mais usar uniforme. E parece que foi como uma libertação, sabe? Foi engraçado presenciar isso nessa adolescência, que ao deixar de usar uniforme, é como se eu estivesse ganhando mais autonomia, como se eu estivesse me tornando mais adulto, não, mas assim, mais maduro,
sabe? Então, eu acho que tudo isso é um reflexo de como você vai lidando essas questões dentro da família, da escola, né? Construindo esse ser com mais atenção a todas essas influências danosas que a nossa sociedade hoje em dia oferece de uma forma muito fácil, né? Então, assim, eu acho que a construção da autoestima passa por tudo isso. Então, eu acredito que é um papel que um professor, você como educadora, com certeza deve ter tentado amenizar a situação ali, né? Porque é uma questão realmente difícil de ser trabalhada. Um outro detalhe que não pode ser esquecido também, em relação às crianças, esse aspecto infantil, são os brinquedos. Existe uma outra interface muito séria e bastante complexa. Como as crianças brincavam, como elas brincam ou como elas brincarão, frente às novas tecnologias, ao que chega, na verdade, os jogos, né? E um dado interessante foi colocado aqui também, um referencial que não pode ser esquecido, é a questão desses contextos. O contexto tecnológico e como é que isso, de uma forma ou de outra, acaba levando a um novo comportamento, levando em consideração também a questão dos próprios uniformes esportivos. Ou seja, o pai tem um determinado time que é favorito, que leva essa criança a ter, digamos, um tipo de comportamento. E, geralmente, o menino, né? A menina não é tão, até certo ponto, envolvida por isso. Então, são vários fatores nesta manhã que foram discutidos, que devem ser levados em consideração, essa moda, o comportamento, o brinquedo, e temos uma diferença marcante entre brinquedo e brincadeira, né? A brincadeira é um universo, assim, digamos, que transcende ao brinquedo. E é interessante o senhor tocar no brinquedo, porque eu me lembro, assim, que uma coisa que me marcou muito, eu estava numa loja escolhendo um presente para um aniversário, e aí a avó estava com o neto ali, um neto devia ter uns 5 anos, e ele se interessou por uma cozinha, por panelas, por coisa. E a avó falou assim, não, sei lá, fulano, panelas e cozinha é coisa de menina. Aí é que eu fiquei tão chocada, eu falei... acho que a senhora está enganada, desculpa. Eu falei, mas tem tantos chefes homens hoje em dia, né? Tanta coisa. Então, você percebe que assim, isso daí é uma coisa que a gente tem que transformar todos os dias, porque você, em pleno século XXI, e a avó falando para aquela criança, e eu não sei que poder tem essa fala diante, né, de uma formação de uma criança que... panela e cozinha é coisa de menina, né? Então, assim, como a gente tem que crescer e aprimorar essa nossa sociedade, né, gente? Então, acho que é isso. Muito obrigada por todos. Foi uma manhã de muita reflexão. Eu estava um pouco apreensiva aí como é que a gente ia caminhar nesse bate-papo, porque moda não é a minha especialidade, mas eu acho que foi muito proveitoso. Muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Obrigada, professor, também. Obrigado por tudo.